Alô, meu povo! Sejam bem-vindos a esta aula de física. Hoje nós vamos falar sobre temperatura e escalas termométricas. Nós sabemos que todos os corpos do mundo, tenha vida ou não, possuem moléculas, né? Tudo possui moléculas. Essas moléculas nos corpos, elas estão em constante agitação, movimento oscilatório. Em outras palavras, elas estão vibrando. Podem estar vibrando muito ou podem estar vibrando pouco, mas estão vibrando. Beleza. Se as moléculas estão vibrando e no corpo possui várias moléculas, né, milhões de moléculas, uma vai se chocar contra as outras. Essa agitação das moléculas então faz acontecer o atrito entre elas. E o atrito provoca aquecimento. Então eu posso dizer que quanto mais agitadas as moléculas estiverem em um corpo, mais quente esse corpo está. Quanto menos agitadas as moléculas de um corpo estiverem, mais frio esse corpo estará. Bom, então eu posso definir a temperatura de um corpo de acordo com a agitação das moléculas de um corpo. E aí então eu tenho, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Se estiver muito agitadas, temperatura alta. Se estiver pouco agitadas, a temperatura será baixa. Então aqui eu fiz um desenho, Esse corpo A estão com as moléculas muito agitadas, vibrando muito. Já o corpo B, as moléculas estão um pouquinho agitadas, vibrando só um pouquinho. Significa então que a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Ok? Bom, então, temperatura é essa medida da agitação das moléculas de um corpo. Beleza? Daí, baseado nesse princípio de agitação das moléculas, foi criado um aparelho chamado termômetro. Esse termômetro ele é baseado na seguinte situação. Ele tem um reservatório aqui dentro. Esse reservatório é colocado um líquido, geralmente é mercúrio líquido, ou pode ser querosene, ou pode ser álcool, mas a maioria é de mercúrio. E aqui tem um filetezinho, um canudinho aqui, Quando esse termômetro é colocado em contato com o corpo, as moléculas que estão agitando nesse corpo vão transmitir a agitação para as moléculas desse líquido que está nesse reservatório. Basta pensar o seguinte, você tem umas moléculas agitadas aqui. Se você encosta um corpo aqui, essas moléculas também vão agitar, não é? Ou seja, as moléculas do mercúrio vão agitar tanto quanto as moléculas do corpo estão agitadas. Enfim, elas vão entrar em equilíbrio, mesma agitação. Se está na mesma agitação, está na mesma temperatura. Então, esse líquido do termômetro vai estar na mesma temperatura que está o corpo. Agora vem o segredo da coisa. Quando você agita muito as moléculas de um corpo, ele começa a dilatar, começa a aumentar o seu volume. Basta você ver o leite, quando você coloca um leite no fogo, na panela, e coloca essa panela no fogo, porque colocar o leite no fogo não vai dar. E aí você começa a aquecer o leite, ele vai ferver e vai começar a aumentar o seu volume até transbordar, Então ele agita tanto que ele aumenta o seu volume. É o que vai acontecer com esse líquido que está lá no termômetro. Ele vai agitar, vai aumentar a temperatura e vai dilatar. Quando ele dilatar, ele vai subir por esse canudinho aqui, subir por esse filete. Quando entrar em equilíbrio com o corpo, estiver na mesma temperatura do corpo, ele para de dilatar. Então ele para em um ponto para se marcar a temperatura, Então o termômetro é baseado nessa agitação das moléculas do corpo também. Bom, mas como que foi marcado os valores no termômetro, Bom, surgiu um camarada chamado Celsius que pensou o seguinte:
colocou um termômetro dentro da água e começou a resfriar essa água. Foi resfriando, resfriando, até que a água começou a congelar, começou a virar gelo, né? Passar de líquido para sólido. Quando a água começou a congelar, ele foi lá no termômetro e fez um tracinho. Chamou esse ponto, onde a água congela ou o gelo derrete, que é a mesma coisa, tá? Mesma coisa não, mesmo valor de temperatura, né? Ele chamou isso aí de ponto do gelo, que é quando o gelo se transforma em água ou a água se transforma em gelo, é a mesma temperatura. Então, ponto do gelo é quando o gelo derrete ou a água congela. E ele atribuiu o seguinte valor para esse ponto do gelo: 0 graus Celsius. Então, o ponto do gelo para esse camarada aí é de 0 graus Celsius. Beleza. Depois ele começou a aquecer a água com o termômetro lá dentro. Foi aquecendo, aquecendo, o termômetro subindo o valor, né, a temperatura subindo, aquecendo, aquecendo, até quando a água começou a ferver. A água começou a ferver e transformar de líquido para vapor, ou seja, vaporizar. E aí ele fez o segundo tracinho lá em cima, né? Lá em cima do termômetro fez o segundo tracinho nele. E chamou esse ponto de ponto do vapor, que é quando a água transforma em vapor ou o vapor condensa em água, né? Então, ponto do vapor. E ele atribuiu o seguinte valor para o ponto do vapor: 100 graus Celsius. E aí ele criou então um termômetro chamado termômetro Celsius, que é ponto do gelo 0 graus Celsius e ponto do vapor 100 graus Celsius. Então está aqui, ó, esse termômetro azul aqui, no ponto do gelo ele chamou de 0 graus Celsius e no ponto do vapor ele chamou de 100 graus Celsius. E aí ele só dividiu esse espaço aqui em 100 unidades, né? Do 0 até o 100 marcou mais 100 tracinhos aí, ok? Beleza. Todos os países tropicais, países quentes, adotam a escala Celsius como padrão. O Brasil, por exemplo, né, adota a escala Celsius como padrão. Mas aí, os países frios estavam trabalhando muito com temperaturas negativas. Isso estava causando muito problema para os países frios. O que aconteceu? Surgiu um outro camarada chamado Fahrenheit. Ele fez o seguinte: ele pegou o mesmo termômetro, também tem o ponto do gelo, também tem o ponto do vapor, do mesmo jeito que é o Celsius. A única diferença são os valores. Para o ponto do gelo, ele não chamou de 0 graus Celsius, ele chamou de 32 graus Fahrenheit. Então, o ponto do gelo nesse outro termômetro do Fahrenheit é de 32 graus Fahrenheit. E o ponto do vapor, onde o Celsius é 100, né? Ele atribuiu o valor de 212 graus Fahrenheit. 212 graus Fahrenheit. Então, ponto do vapor, 212 graus Fahrenheit. E aqui está o termômetro do Fahrenheit, então, o verdinho aqui, ó. O ponto do gelo, onde o Celsius é 0, para ele é 32. O ponto do vapor, onde o Celsius é 100, para ele é 212. E ele dividiu esse espaço aqui então em 180 unidades, né? 180 tracinhos aí, tá? Todos os países frios adotam a escala Fahrenheit como padrão, né? Estados Unidos, Canadá, os países da Europa todo, né? Então, países frios adotam a escala Fahrenheit. Graus Celsius, países tropicais, graus Fahrenheit, países frios. Beleza? Mas ainda tem um terceiro camarada, um tal de Lord Kelvin. O que esse Lord Kelvin pensou? Ele pegou o termômetro também, o mesmo termômetro que o Celsius utilizou, ele utilizou também para fazer uma experiência. Ele viu que na temperatura de 0 graus Celsius, as moléculas ainda estavam agitadas, ainda estavam vibrando, não tinha parado de vibrar. Aí ele pensou assim: eu quero ver onde é que as moléculas vão parar de vibrar. E foi diminuindo a temperatura, menos 10, menos 20, menos 50, menos 100, menos 150, e as moléculas ainda estavam agitadas, pouco, mas estavam, né? E aí, quando chegou próximo de menos 273 graus Celsius, o experimento dele explodiu, ele não conseguiu verificar as moléculas paradas, mas pela proporção, usando matemática, ele viu que nessa temperatura de menos 273,
as moléculas iriam parar de agitar, parar mesmo, né? Aí ele chamou essa temperatura de menos 273 graus Celsius de zero absoluto, e aí criou o termômetro para ele. Então, menos 273 graus Celsius, para ele é 0 graus Kelvin, aliás, 0 Kelvin, ele não colocou grau, tá? Então, 0 Kelvin, e chamou isso de zero absoluto. Só que aí, ele dividiu o termômetro dele da mesma forma que o Celsius dividiu. Então, daqui, ó, desse ponto de zero absoluto até o ponto do gelo, tem 273 unidades. Do zero absoluto até o ponto do gelo, aqui também tem 273 unidades. Então, aqui é no 0 graus Celsius, é 273 kelvins. De 0 a 100 aqui são 100 unidades. De 273 até 373 também é 100 unidades. Então, o ponto do gelo para Kelvin é 273 Kelvin e o ponto do vapor para Kelvin é 373 Kelvin. Então, existem esses três termômetros aqui, ó. Graus Celsius, países frios ou quentes, né? Graus Fahrenheit, países frios, e Kelvin nos meios técnicos. Inclusive, o Sistema Internacional adota Kelvin como temperatura padrão, ok? Tranquilo? Bom, muitas vezes nós precisamos converter a unidade de medida de temperatura. Você tem um corpo que está com a temperatura de 40 graus Celsius, mas eu quero saber, se eu colocasse um termômetro Fahrenheit, quanto que ele marcaria essa mesma temperatura, né? Então nós precisamos converter muitas vezes de uma temperatura para outra. E aqui nós temos uma fórmula para converter de Celsius para Fahrenheit, ou Fahrenheit para Celsius, né? Tanto faz, está aqui. E outra forma para converter de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, tá? Então aqui de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, e aqui de Celsius para Kelvin ou Kelvin para Celsius. Tranquilo? Beleza, isso aqui é para converter uma temperatura. Mas se eu precisar converter uma variação de temperatura, vamos supor, hoje o dia começou com 20 graus Celsius, agora à tarde está 28 graus Celsius. Qual foi a variação dessa temperatura? Bom, em Celsius foi 8, né? De 20 para 28 foram 8 graus Celsius. Variação de temperatura de 8 graus Celsius. Essa variação de temperatura corresponde a quantos Kelvin, né? Então aqui nós temos fórmula para converter uma variação de temperatura. A variação de temperatura em Kelvin é exatamente igual à variação de temperatura em Celsius. A variação é sempre representada por delta, né? Então, ΔTK significa variação de temperatura em Kelvin. ΔTC, variação de temperatura em Celsius, né? São iguais, então se variou 8 graus Celsius, vai variar 8 Kelvin também, tá? A variação de temperatura em Fahrenheit é 1,8 vezes a variação de temperatura em Celsius. Então, se variar 1 grau Celsius, vai variar 1,8 graus Fahrenheit, tá? A variação é essa proporção aqui, ó. Então, aqui temos fórmulas para converter uma temperatura. E aqui temos fórmulas para converter uma variação de temperatura. Tranquilo? Um abraço.